Autismo. Aqui a gente já trouxe esse tema, né, Flávia? No Surtadamente, já falamos sobre o autismo em si, falamos sobre os direitos, né? Os direitos do autista. Foram 2 episódios maravilhosos. E hoje a gente trouxe uma pessoa realmente que viveu e vive na prática. Quem é a pessoa, Paulo, que dá mais suporte para as pessoas com transtorno do espectro autista? A mãe. E por isso a gente Com trouxe certeza. aqui uma mãe hoje, Carol. Oi, Carol. Você, Carol, porque eu conheço a Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda, Obrigada, Carol. obrigada. Seja pelo convite. bem-vinda, Obrigada, Carol. doutora Flávia. Carol vai se apresentar mais, mas assim, a Carol é uma amiga próxima de casa. Próxima, sim. Próxima é pouco, né? Da família. É quase uma mãe, uma irmã, uma tia, uma prima. Exato. É mais do que isso, né? É a melhor amiga da minha mãe há quantos anos, Carol, que você falou? Eu era Até, criança. no mínimo, 20, se a Mariana tem 23, antes de engravidar. Não, bem antes, porque... Então, você que leu o resultado de exame da Você Mariana. acredita que a Carol tava tão nervosa da primeira filha dela que entrou eu e minha mãe no consultório da médica pra gente ver o resultado, ou seja, a gente soube primeiro que a Carol que ela tava grávida. A gente Vieram os dois pra me Eu era contar. criança, eu lembro da Carol não conseguir nem abrir a porta do carro. Foi isso mesmo. Então, só pra você ter uma ideia, é uma proximidade muito forte, Isso. contanto que os 2 filhos dela me chamam de irmãos, eu tenho esse carinho como se fosse são meus irmãos, mesmo, só não tem sangue. Sim. Só não tem sangue. Isso mesmo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre o autismo, sobre essa vivência. No intuito, assim, de confortar um pouco quem estiver ouvindo, esclarecer um pouco mais também para quem estiver ouvindo, entender como que é a dinâmica familiar, como que acontece, porque, assim, o autismo, ele não é igual em todas as famílias. Ele não é igual para todo mundo. Então, se cada um partilha do seu, vai servir um pouquinho para alguém, né? Então, Sim. essa é a minha meta aqui hoje, que eu possa ser esse canal de, pelo menos, um pouquinho de informação para quem estiver nos ouvindo, assistindo. Então, conceitualmente, o autismo, o transtorno do espectro autista, ele tem três núcleos, assim, que são fundamentais. E o resto são características diferentes, por isso que a gente fala de espectro. Mas os 3 núcleos central é a dificuldade em comunicação, né? A dificuldade de interação social e a dificuldade e a constância de movimentos repetitivos ou comportamentos repetitivos. Esses 3, eles são imprescindíveis. E o restante, né, Carol, que você está falando? Isso mesmo. Cada um tem uma forma diferente de se apresentar. Exatamente. Então é isso. Tanto que hoje em dia, assim, fica mais fácil para a gente dizer ainda autismo no nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, né? Mediante essas características. No novo DSM mudou já, mas a gente ainda é mais fácil para explicar. Sim. Né? Ainda continua sendo mais fácil para explicar. E o Sávio, eu sou mãe de um autista, né? O Sávio, ele tem 10 anos e o Sávio é autista nível 1 de suporte. Sim. E como que foi, Carol, assim? Como que você, na verdade, começou a perceber que tinha alguma coisa e procurar um... O Sávio, ele... no parto, ele entrou em sofrimento fetal. Dentro do prazo, a cesárea estava marcada para dia 9 de junho. E no dia 4 eu comecei a entrar em trabalho de parto. Eu tinha ainda o sonho e a esperança de ter um parto normal. Como da minha primeira filha, eu não tive nenhum sintoma de entrar em trabalho de parto, a não ser a bolsa rompida. E do aborto que eu tive também ficou retido. Enfim, quando eu comecei a sentir contração, aquilo para mim foi o máximo, entendeu? Então, eu esperei até o máximo de dor que eu aguentava. Então, quando eu cheguei no hospital, ele já estava em sofrimento fetal. É culpa minha? Não é culpa minha? Não, eu não vejo como culpa, porque quantas vezes nós, mães grávidas, a gente chega com dor, ainda não tá com tanto de dilatação, manda, né, faz uma medicação e vai embora para casa. Então, eu não quis ficar indo e vindo e esperei. Enfim, e aí ele entrou em sofrimento fetal, ficou na UTI durante 5 dias. Então, foi um nascimento, assim, já foi uma vitória, o Sávio sobreviver ao nascimento. Eu digo que o Sávio também é um milagre, porque ele tem de Apgar 0 e 2. Nossa, ele quase nasceu... Exatamente. Então, assim, grosseiramente falando, né, como leiga, mas...
um Apgar de 0. E 2, a chance dele ter transtornos de não falar, não andar, tinha O que todas... é Apgar, pra quem não sabe? O Apgar é a nota que o recém-nascido recebe no primeiro segundo de nascimento e logo após, alguns segundos, 5 né? minutos. Nos 5 minutos, ele recebe uma segunda nota de acordo com a avaliação do pediatra, né? Ali. E essa nota que vai dar se ele tá ok, se não tá ok, se precisa de alguma atenção. E como ele ficou sem respirar, porque o cordão umbilical já estava ali em volta, ele já tinha engolido o mecônio. Então, teve uma série de complicação nesse momento, ele não chorou, e então ele precisou ser, né, levado para UTI. Não ficou entubado, ele ficou apenas recebendo oxigênio por um dia só. A partir do segundo dia ele já foi respondendo, já foi ficando bem, e só permaneceu na UTI por causa do antibiótico, né? Então a gente veio para casa e o Sábio foi se desenvolvendo como uma criança neurotípica, uma criança normal, sem nenhum contratempo, sem nada. Mas ele veio para casa com a dificuldade de mamar, porque ele não fazia o movimento da linguinha para sugar. Então eu tinha que segurar aqui a linguinha, tinha que pôr o caninho. Então assim, ele mamou no peito 2 meses só, porque ele não tinha força para sugar, mas até aí estava tudo ok. Então até os 6 meses o Sábio teve todo o desenvolvimento normal de uma criança de 6 meses. Quando ele e olhava, tudo ele era brincava, normal, brincava, acompanhava, ele acompanhava com o olhar, ele se chamava, ele olhava, tudo. Então não tinha nada de ele sentou no tempo certo, ele engatinhou no tempo certo, ele andou no tempo certo. Porém, com 6 meses, o Sábio dormia a noite inteira. Nossa. Com 6 meses ele parou de dormir à noite. E ele começava a gritar, como se fosse um terror noturno. Eu lembro dessa fase dele gritando. Nossa, era horrível, né? E aí a gente, mãe, qual a primeira coisa? Mãe, pai, vai pegar. Quanto mais você tocava, mais ele gritava. Não podia. Então a gente via uma criança sofrendo, não podia pôr a mão, porque quanto mais a gente punha a mão, mais ele gritava. E você começou a perceber que era o toque que fazia ele Não, ele gritar? começava a gritar. E se a gente tentasse acalmar, acalentar, ele gritava mais ainda, deixava ele mais nervoso. Então a gente tinha que só esperar. Só esperar passar. Então, é claro, no dia seguinte, de imediato, já corri para procurar um neurologista, enfim. E aí foi uma saga. Passa em um médico, aí vamos fazer exame disso, exame daquilo outro, e toma um remédio disso, daquilo outro, e nada. Quantos anos o Sábio tem? Hoje em dia, 10 anos. Tá. Então, isso a gente está falando de 10 anos. De 10 anos atrás. De uma neurologia, uma psiquiatria de 10 anos. De 10 anos. Aí, só que o tempo passa, né? Então, você faz um exame, o exame demora para ficar pronto, aí você retorna, isso o tempo vai passando. E nós passamos por 3 neurologistas. Nenhum conseguiu diagnosticar. E, enquanto isso, o Sábio crescendo, então ele se desenvolveu nessa parte motora perfeitamente. Porém, ele era uma criança triste, ele tinha olhos no fundo, ele não sorria mais. Então, conforme ele foi crescendo, ele já não... Porque ele era tão cansado dessas crises noturnas que ele tinha, e que aquilo, nas fotos dele de 1 aninho, é a coisa mais triste de ver, porque assim... Era uma criança esgotada. Esgotada. Então, ele andava, mas não falava. Não falava, não apontava, mas eu não sabia nada sobre autismo ainda. Então, eu não tinha parâmetros para fazer uma observação melhor. E aí, o que aconteceu? Na 3ª vez que nós fomos no neurologista e nada. Aí, a Beni, minha amiga, né? Minha mãe. Carol, pelo amor de Deus, tem alguma coisa com essa criança. Eu falei, eu sei que tem, mas eu tô buscando e eu não sei mais aonde buscar. Essa criança, quando a gente saía com ele tinha o controle total aqui da cervical, e ele era de colo ainda, antes de 1 aninho, mas ele só ficava assim, ó, na rua. Como se ele não tivesse o controle do pescoço. Ele só ficava com a cabecinha baixa. Porque ele direcionava o olhar para baixo. Exatamente, por causa do contato visual que ele não queria ter. Exatamente. Então, ficar em ambientes barulhentos, dentro da igreja, ele chorava muito. Era entrar dentro da igreja, começar qualquer coisa, ele começava a gritar como se estivesse doendo. E dói. E hoje em dia a gente sabe que isso dói, né?
Mas, meu Deus, alguma coisa. E aí, 1 aninho, começou a falar, só que ele só tinha ecolalia. Então, assim... Ecolalia é repetição. Aí, qual era a ecolalia dele preferida? Bibi, porque o hiperfoco dele era carrinhos, então eram os bibis enfileirados. Então, tudo era bibi. Bibi, e ele falava Paulo Paiê, que é o pai do Paulo, entendeu? É meu pai. Exatamente, então ele chamava Paulo Paiê, só isso que ele falava e o bibi. Aí a minha amiga viu uma entrevista de uma médica, fora da nossa cidade, inclusive, que eu sou de Caçapava, e ela era de Lorena, e falando sobre autismo. E aí ela falou, não, nós vamos lá. E mesmo particular, eu fui. Como informação é importante. É importante. Né? Então, isso aqui é muito importante. É extremamente importante. Porque alguém vai olhar e falar assim, mas espera aí, tem alguma coisa aí, tô identificando, exatamente. E aí, e até mesmo em relação ao profissional aqui buscar, porque você vê que o profissional, ele sabe do que ele tá falando, então você tem confiança também de ir até ele. Não é usar o vídeo ou o podcast para se diagnosticar, mas para causar um ponto de referência. Isso, ela deu uma entrevista pode falar, né? Na claro. Rede Aparecida. Sim. E aí, a minha amiga viu, na verdade, a sobrinha dela viu, falou pra ela e nós fomos. Na primeira consulta, ela já sentou no chão com ele, avaliou e pediu uma polissonografia para avaliar se estava faltando oxigenação no cérebro. Foi em 2, na verdade, na primeira ela já tinha diagnosticado, mas ela não mencionou. Esperou o resultado do exame. Nós levamos para ela e ela já diagnosticou de primeira. E ele tinha quanto tempo? Aí nós levamos ele na doutora Gisele 2 anos e 10 meses. Voltamos com 3 anos. Com 3 anos... Teve o diagnóstico fechado. E foi libertador. Claro que no primeiro momento, muito difícil. Como todas as mães, como todos os pais, quando recebem a notícia. E 10 anos... Não, 7 anos atrás, assim, era muito mais difícil, porque, assim, não tinha pouco conhecimento em relação ao espectro do autista. Sim. Tinha muito preconceito. Muito. Então, acho que para vocês... Né, a gente olhando 7 anos parece pouco, mas nessa questão de informação, avançamos, assim, 20 anos. Em 7 avançamos 20 anos. Nós temos muito que avançar, não estou dizendo que estamos prontos, né? Mas muita coisa, muita coisa. Então, é um luto. É como se morresse alguém da família mesmo. Esse é o sentimento. Uma dor. Mas eu acho que acaba morrendo a expectativa de um filho típico. Isso. Neurotípico. Isso, exatamente. E aí você tem aquela notícia, mas como que vai ser? Como a primeira preocupação é, meu Deus, será que eu vou conseguir educar? Como que eu vou fazer, né? E por falta de conhecimento, enfim. Mas a gente passa pelo luto. E eu acho importante viver o luto. Eu fiz todas as partes. Eu chorei, eu me entristeci, eu conversei com Deus, eu briguei com Deus e refiz as pazes e pedi força. E não, peraí, e agora? O que a gente vai fazer? Saímos de lá. Ou seja, quem está passando por isso, não precisa se culpar de sentir isso, né? Sentir não tá deixando de ser mãe, não tá rejeitando tirando a o dignidade filho. Da maternidade. Exatamente. A gente, é algo assim comum, na conversa com todas as mães, todas nós passamos pelo luto da notícia, assim, do diagnóstico. Quando é mais tardio, já não passa tanto pelo luto, porque já sofreu muitas coisas e não vê a hora de ter um diagnóstico. Na verdade, assim, eu lido muito com transtorno de espectro autista tardio. Com diagnóstico tardio. E pelo contrário. Não é? É libertador. Então. A pessoa ressignifica a vida dela. Exatamente. Porque é viver numa angústia, sem saber o que acontece com ela, por que tem esse comportamento. Ela é daquele jeito, né? Por que as pessoas... pressionam tanto, ou as dificuldades, as limitações ao longo da vida. Então, pelo contrário. É muito então, mais... o diagnóstico tardio e precoce quando é bem nesse começo mesmo, quando a criança começa a apresentar as primeiras dificuldades, os primeiros sinais, que daí a gente começa a entrar em desespero, e aí tem uma notícia dessa, e aí a gente entra mesmo nesse desespero, nesse luto, mas depois...
Aí a gente, não, mas agora eu tenho um norte. Agora eu sei o que tem tá um acontecendo com o meu caminho. filho, Aham. entendeu? E foi muito bom. Nós saímos de lá com uma suplementação muito ok. O Sávio, ele não fez uso de nenhum psicotrópico, inclusive para dormir. Ele foi suplementado com melatonina, foi suplementado com ômega 3, foi suplementado com GABA e melhorou muito. Em 3 meses ele era outra criança. Nossa, eu lembro dessa mudança, assim. Foi Foi radical. radical. Foi radical a Foi mudança do radical. tratamento Que legal. pra... Né? Aí ele entrou na escola e, é claro, a psicóloga que cuidou dele na época, a Júlia, foi fundamental. Ela não era especializada em aba ainda na época, mas ela já tinha um conhecimento, já tinha uma noção, e tudo que ela sabia mais, além da própria profissão e do amor que ela tinha, gente, era incrível. O Sávio, assim, evoluiu muito. E aí ele não falava, só tinha ecolalia, né? E nós levamos ele numa fono de Caçapava também, o nome dela é Rosinéia Denise, a quem eu sou muito grata, uma pessoa assim incrível, maravilhosa, que cuidou do Sávio. Primeira coisa que ela falou pra mim no dia que eu fui lá fazer entrevista com ela, tá bom, ele tem um diagnóstico, né? Mas eu não vou cuidar do diagnóstico dele, tá? Eu vou cuidar do Sávio. E eu falei, era tudo que eu queria ouvir. Por quê? Porque ela cuidou dele como pessoa, né? Então ela cuidou não como rótulo, né? Isso, não com as dificuldades, não com assim, com esse diagnóstico. Então eu preciso fazer isso. Não. Ela conseguiu cuidar dele nos dias que ele estava mais agitado e tal. Então ela foi imprescindível, tanto que em 1 ano o Sávio já teve alta. Em 1 ano ele já estava de alta e falando mais que a boca. Nossa, foi mesmo. Falando mais que a boca. Muito rápido. Ele teve uma evolução rápida. Muito rápido. Ele teve assim. Mas mesmo... talvez por causa daquilo que você estava falando, né? Que o Sávio também tem altas habilidades. Sim. Então a gente tem a capacidade. E na época eu nem sabia. Na época, depois a gente começou a desconfiar, né? Claro, né? Porque era muito engraçado, porque o Sávio, ele começou a ter alguns... Eu sei que tem as questões típicas, mas ele começou a ter... Acho que eu posso estar pulando alguma parte, mas depois a gente volta. Fica à vontade. Mas era interessante que o Sávio, ele tinha uns gostos, assim, que eram... Assim, primeiro, não era da idade dele, né, Carol? Ele via um vídeo no YouTube e ele te dava uma aula. De verdade, eu lembro do tomate. Você lembra do tomate? Quando ele começou a explicar que o tomate não era fruta. E começou a contar a história de como que o tomate veio pra cá e começou a falar da abertura dos portos. E assim, aí a capacidade de armazenar e de entender aquilo e reproduzir. E quando ele começou a aprender sobre buracos negros, ele te dava uma aula física sobre os buracos negros. Você tá falando aí com ele com 7, 8 anos, né? Não, mas é interessante eu estar falando isso, que ele tem as altas habilidades também, porque como você está exemplificando o Sávio, Sim. às vezes, e ele desenvolveu tão rápido em 1 ano, às vezes Por alguma mãe pode disso, ficar frustrada. Isso, é Sim. muito porque importante. a maior parte das vezes demora anos e anos Sim. e anos, né? Eu, às vezes, eu sei que eu não deveria, mas às vezes eu me sinto até envergonhada perante outras mães que têm hoje filhos dentro do espectro. Envergonhada no que sentido? Eu sofro, a gente ainda sofre consequências, claro, pro resto da vida, porque ele é autista, certo? Mas eu não me comparo a uma mãe com um autista nível de 2 para cima. Né? Desse sofrimento de você, às vezes você luta 1 ano e tem evolução disso mínima, aqui, né? mínima. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue comemorar todas as vitórias, e sempre foi assim, as pequenas vitórias que o Sávio tinha, para nós era comemorado como uma grande vitória, Então, assim, eu tive esses bons resultados, e eu acredito também que seja por causa das altas habilidades que ajudou nesse processo dele se desenvolver. Deslanchar, exatamente. Mas eu vejo assim também que acho que o Sávio ele teve um desenvolvimento incrível, porque acho que a Carol desde o começo ela buscou ajuda no sentido assim, acho que primeiro foi no profissional certo, porque assim, foi um tratamento, assim, bem no início. E multidisciplinar e bem no início, porque assim, eu já vi vários casos assim, como professor, porque eu já fui, né, Sim. já estive em sala de aula, dando aula em escola comum, e muitos pais às vezes não querem diagnosticar. Ele é assim mesmo, tá bom? Eu escutei isso já várias e várias vezes. Não, ele é quietinho desse jeito. Isso é muito comum.
O que mais, assim, ainda atrapalha o diagnóstico dos filhos, ainda são os próprios pais. É a negação, né? É a negação pela vergonha de ter um filho Ou para ter que atípico. assumir, né, tanta responsabilidade, tanto tratamento, Exatamente. tanto... Isso porque o Sávio, como eu comentei, não teve de início um tratamento ABA completo, que são várias horas de terapia, né? Então, assim, se ele talvez teria evoluído mais, não sei, mas eu digo assim que como é importante essa intervenção logo cedo e essas crianças terem acesso a esse tipo de tratamento especializado, né? E que é o que hoje o Sávio, através da terapia, tá encontrando esse tratamento mais especializado e voltado para o entendimento do autista mesmo, né? De entender como ele pensa, como ele sente, para poder chegar nele, para poder fazer essa ajuda real, né? Porque não adianta a terapia... aqui com um psicólogo maravilhoso. Viu, Flávia? Mas a terapia não adianta, não é aplicável para ir de maneira igual para uma pessoa que é autista. Já é diferente para as pessoas como um todo, no geral. Mas para você chegar no autista, né, para você entrar na profundidade dele, você tem que saber por quais vias ele consegue acompanhar aquilo, por quais vias ele consegue aprender aquilo. Qual que é o mundo que ele vive. Exato. Então, precisa ter essa especialização. Carol, e como, assim, qual que você vê a diferença, assim, só pulando um pouquinho, depois a gente volta para alguns temas, da questão, assim, você enquanto mãe, de ter acompanhado, sabe, ter feito terapia, ele pequenininho, e agora que ele é um pré-adolescente, praticamente, né? Tem até aquela série Atypical na Netflix, que fala sobre a adolescência de um autista, já assistiu? Já. Eu cheguei a assistir só uma temporada, não sei como que é o decorrer depois, mas assim, como que é pra você ver, assim, essa diferença do Sávio agora, antes? Então, o Sávio, quando ele fez 10 anos, gente, de verdade, abduziram o meu filho, devolveram outro. Ai, brincadeiras à parte, assim, quando ele fez 10 anos, virou uma chavinha incrível. A chave no quê? Ele era... o Sávio, ele realmente, ele tem a inocência do autista. Ponto. O que é a inocência do autista? A questão de você não saber muito ironia, né? E até que ele sabe, até que ele entende bastante, ele é bem irônico também, mas assim... Não tem muita malícia. Não tem malícia, não consegue enxergar a diferença nas pessoas. Não vê maldade. Não vê maldade. Entendeu? Então, essa inocência permanece. Mas assim, mudou da criança infantil pro pré-adolescente, que começou a se preocupar com a roupa que vestir, que veste, com o cabelo, sabe, com a importância da aparência, começou a se importar com isso. Começou a ter, não, mas eu não gosto disso, mas isso é de criancinha, sabe? Começou a apresentar essas mudanças. E é um choque. É um outro choque. Daí a gente leva uma sacudida de novo, porque a gente está acostumado a tratar do bebezão. E a partir daquele momento ele já deixa de ser um bebezão. Só que aquela inocência dele não deixa de dar uma impressão que é um bebezão ainda, né? E aí é onde, assim, a gente tem que encarar a realidade sempre. Eu falo assim que lá na nossa casa a gente sempre teve como lema o seguinte: o Sávio não é um coitadinho. Do mesmo jeito que ele tem as limitações dele, eu tenho as minhas, né? Eu sofro de ansiedade, sofro com depressão, tenho dificuldades em N áreas. E agora, então, no climatério, a cabeça tá pior do que nunca. Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades e ele tem as deles. E do mesmo jeito que a Mariana tem as delas, meu esposo o Richard tem a dele, e o Sávio tem. Então, ele não é coitadinho. Então, partindo desse pressuposto, partindo desse ponto, como que nós vamos agir dentro de casa? Se a gente tira sarro do Richard, eu também posso tirar sarro do Sávio. Se eu tiro sarro da Mariana, eu também posso tirar sarro do Sávio. Se tiram sarro de mim, também posso tirar sarro do Sávio. Então, a gente criou esse ambiente, e eu sempre falei para eles, a gente faz isso aqui dentro, porque quando chegar lá fora, e alguém, pelo menos, pensar em fazer qualquer coisa do tipo, para você não ser atingido de uma maneira brutalmente. Porque vai acontecer, a gente sempre falou isso. Vai acontecer em algum momento, eu espero que não, mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade do sim. Que vai acontecer de você topar com alguém
que vai tentar fazer bullying com você, que vai tentar tirar sarro de você. Ele sofreu muito bullying? Não. Não? Então, aí é outro ponto também que eu não tenho... Você sabe que meus pacientes com diagnóstico tardio, talvez seja isso também. Que aí, na verdade, na infância, não sabiam que tinham, que eram do espectro autista? Todos. Eu acho que 100%, quando você vai colher a história, uma das coisas é, sofria bullying na escola. Aí, fala assim, eu sofria bullying na escola do quê? Né? Porque, de repente, podia ser porque eu era obesa, porque eu tinha o cabelo feio. Não, porque é o esquisito. Não, porque eu era esquisito, porque eu não interagia, porque o pessoal falava assim, você aqui não. Então, esse tipo de coisa. Então, às vezes, assim, ter o diagnóstico e entrar num mundo de inclusão já é diferente de alguém que sofreu todo esse preconceito, essa discriminação e acabou. E a gente sempre ensinou, sabe, falando com ele, sobre ele. Que você tem autismo, você sabe o que é. Aí a gente punha filme para assistir, punha documentários e não sei o quê. Então, sempre para tentar mostrar para ele como que acontecia dentro como ele era, né? E aí falando para ele, não, você é autista, então assume isso, filho, porque isso não faz de você menos, pelo contrário, isso vai te fortalecer. Então, aonde ele preparou sempre ele, né, para as adversidades. Exatamente, então onde ele chega, ele fala, eu sou autista, eu sou autista, eu tenho autismo também, entendeu? Assim, então eu com normalidade, né? Eu acredito, exatamente, pode ser que isso ele antecipou o passo. Então, ele chegava na escola, então mudava o ano, você entrava amiguinho novo, já estava sabendo, entendeu? Ele já contava. Ele já estava sabendo do que ele era. E assim, eu via o Sávio jogando muitas vezes online ali com os amiguinhos, e tinha, por vezes, o Sávio querendo, do jeito dele, jogar só aquele jogo, porque, né, quando gosta de uma coisa, é só aquilo que gosta. Não é sempre, mas agora ele tá mais flexível, mas já foi menos flexível. E aí os meninos, Sávio, não vou mais jogar com você não, você só quer isso. Sabe, você escolhe. Ou você tenta jogar o que eles estão querendo, ou você vai ter que ficar sozinho, jogando sozinho. O que você prefere? Prefiro jogar com eles. Daí mas depois a gente pode voltar? Aí os meninos falavam assim, depois a gente volta, sabe? Depois a gente joga de novo. Então, colocar essas circunstâncias, né, de ensinando tentando ensinar os nossos filhos a lidar com esses, né, com esses dissabores, com essas, em tudo que vai acontecer no dia a dia. E o Sávio ainda tem uma outra particularidade, que acho que ele aprendeu desde cedo a lidar com isso, que é a questão do intestino, leite, né? Que é seríssimo dele, né? Então, o Sávio, ele nunca teve positivo nos exames dele. Ele não é celíaco, ele não tem alergia ao glúten, não tem alergia ao leite. Nada. Mas na prática do dia a dia, nós começamos a observar que se ele comesse, o intestino dele ficava muito ruim. E também nós tivemos um episódio que ele teve várias feridas pelo corpo, na cabeça, teve que raspar a carequinha. Nossa, eu tenho uma foto dele desse jeito, né? Então ele ficou umas feridas que vertiam água, sabe, no couro cabeludo. E nessa época ele ainda tomava leite. E foi quando nós retiramos o leite, retirou o leite e retirou tudo, nunca mais teve nada. Olha. E assim, então a gente, desde então, ele não consome, né? Agora, na fase que ele está, é uma briga maior. Porque assim, ele sempre fez acompanhamento com a nutricionista. Eu descobri, o Sávio foi desfraldado com 4 anos. Então isso é importante também, a gente falar que isso é uma coisa que acontece muito dentro do espectro. As crianças, elas serem desfraldadas tardiamente. Por causa do próprio controle, né? A criança não consegue adquirir esse controle tão rápido. Então, ele tinha o controle da urina. Ele não urinava na fralda, mas ele não conseguia segurar o cocô. E além de tudo, ele tinha episódios de escapes, assim, ele não fazia umas fezes e a gente ia lá e trocava. Ia escapando o tempo todo escapando. Então, mais uma vez, eu posso não ter o trabalho de uma mãe
de um autista não verbal, por exemplo, mas muitas crianças dentro do espectro têm problemas gastrointestinais. E o Sávio é uma delas. Então, quando foi para ser desfraldado, nós tivemos que procurar a ajuda de uma especialista, de uma gastro, para verificar tudo o que estava acontecendo. Tivemos que fazer fisioterapia, ele fez fisioterapia. Na época, a Fisio que nos ensinou a desfraldar e a médica com um remédio. Então, todos os dias a gente colocava o Sávio de manhã e à tarde no banquinho, né, com o pé no banquinho para ficar na posição correta. Tantos minutinhos, todos os dias, até que o intestino dele aprendeu que em um desses momentos precisava evacuar. E aí, só que daí também ficou um reloginho. Sim. Todos os dias, chegava da escola à tarde, tinha que sentar. E assim, não tinha uma força nem nada, sentava e funcionava. E aí, eu queria tirar das substâncias que ele estava usando, porque não eram fezes bonitas, bem formadas. E aí eu encontrei uma nutricionista, a Aline Alves de Taubaté, que é especialista não só em autismo, como trissomia 21 e alergias. E ela conseguiu deixar o intestino, sabe, filezinho. Muito bom, muito bom. E ela sempre suplementou o Sávio também nas partes de vitaminas por causa da seletividade alimentar. E o Sávio, por causa dessa questão do intestino, a gente começou a perceber que se ele comesse, ele tinha os escapes. Então, a gente não reintroduziu mais. Mas o que a gente fazia? Quando ia em festa de aniversário, alguma coisa assim, a gente liberava para ele poder comer, aí ficava mais ou menos e logo ajustava por causa da suplementação. Então, essa questão da alimentação ainda é um fator importante na vida dele. Carol, você está falando, né, contando toda a história do Sávio, procurou um profissional assim, assado, teve uma fase assim, outra fase assado. Me fala em relação a como ser mãe de autista, assim. Você falou que tem ansiedade, que tem depressão. Você acha, assim, que é difícil? Não posso nem falar que não é difícil, é muito difícil. Mas, assim, como que seria você contando sobre você? Nesse aspecto diante dessas situações, né? Então, eu tive uma depressão pós-parto da minha primeira filha, da Mariana, há 23 anos atrás. E desde então, eu sofro com ansiedade, depressão. Tenho fases ótimas e tenho fases péssimas. E com essa questão do Sávio, é cansativo, porque a gente tem que levar nossos filhos, eu falo nossos porque eu me coloco no lugar, né, de mães, mas a gente tem que levá-los a muitas terapias. Então, o cansaço, ele é muito físico também, no meu caso, porque eu vejo resultados, né? E tem as mães que têm o cansaço físico e o emocional, porque esses resultados, eles demoram muito para vir. Tem pesquisas falando, né, que uma mãe que cuida de uma criança do espectro autista a partir do nível 2 de suporte, o cansaço dela chega a ser considerado como um pós-trauma, né, de pós-guerra, né? E então, tamanha exigência da gente. Física e emocional. Física e emocional. Né? Exige muito mesmo, porque a gente se abdica da gente, né? Então, eu não tenho o tempo aquele tempo que ele tá na terapia, eu não consigo fazer outra coisa. Eu preciso esperar ele ali na terapia. Não dá para você colocar outras coisas junto na agenda. Não tem como ficar deixando com outras pessoas. Claro que eu tenho uma rede de apoio incrível. Eu só não tô mais cansada por causa disso. E normalmente as mães que têm, principalmente filhos com TEA de suporte 2, 3, que é mais difícil de cuidar, às vezes não tem, né, esse núcleo de apoio tão bom. Parece que as pessoas acabam se afastando até, né? Sim, o índice de suicídio de mães de autista, nível 3 de suporte, é altíssimo no nosso país. É altíssimo. É algo, assim, que precisa ser visto com olhos, assim, gigantescos, abertos, com lupa, porque isso é real. Então, eu me coloco. Pensa bem, eu que não tenho, assim, grandes
sofrimentos nesse sentido. Aham. Já me sinto cansada, por quê? São as duplas jornadas, triplas jornadas, né? Trabalhar fora, cuidar da casa e ter essa demanda de leva e traz quase todos os dias, né? Quase todos os Que não é dias. falado da mãe, né? A mãe, como a mãe se sente, do cuidado da mãe do autista, né? Graças a Deus hoje, estou fazendo terapia. Mas você está fazendo há quanto tempo? Eu comecei agora, vai fazer acho que um mês. Estou fazendo com a Flávia, lá em Caçapava. Flávia eu conheço. Perillo, Que foi minha psicóloga por muitos anos. Então, um amor, Ela é psicóloga de vários pacientes. Maravilhosa. Então, ela cuidou ótima. da minha filha Mariana também, foi fundamental na vida da Mariana, foi muito importante. E aí, quando eu tive agora a oportunidade de fazer a terapia, primeira coisa, pelo amor de Deus, consegue uma vaguinha. Então, ainda tô até de 15 em 15 dias, porque ainda estamos tentando um horário semanal. Mas eu falei, o que tiver pra mim já tá bom. Porque eu sei dessa importância, né? Eu sei da importância da terapia, sei da importância de muitas outras coisas que eu ainda não consegui encaixar no meu dia a dia. Atividade física é uma delas, infelizmente. Mas eu sei que precisa, mas essas mães muitas vezes não conseguem ter. Não conseguem ter. Mas o Sávio, por ele ser uma criança muito funcional, então assim, eu não deixo de ter muitas... uma convivência social, eu consigo, sabe? Eu ainda tenho bastante proximidade com as pessoas, porque eu não preciso deixar de ir nos lugares. O Sávio, ele não tem problemas hoje em dia mais com barulho. Então, eu posso ir num show, eu posso ir numa festa, que ele vai ficar ok, que ele não vai ter uma crise. Inclusive, esse é um ponto. Nem todas as crianças autistas têm crises. O Sávio foi uma delas. Que bom, que maravilhoso. O Sávio, ele não, né, assim, o Júnior estava falando a respeito da obediência dele. Ele é extremamente obediente, extremamente educado. E, assim, de birras, que as pessoas falam que é birra, e na verdade são crises, eu não tive essa dificuldade com o Sávio. Vamos fazer até um apanhado, assim, geral? Vamos lá. De tudo que as pessoas costumam falar das pessoas que têm do espectro autista, e na verdade é uma característica, mas as pessoas julgam como um rótulo. Tem que ter aquilo. E você não tem cara de autista porque você não tem isso. Por exemplo, a birra. O que seria a birra? Então, a birra que as pessoas chamam, né, é uma crise. O que seria essa crise? Essa crise normalmente ela é causada ou porque a criança se desregula. Se ela tá num lugar muito barulhento, aquilo dói para ela. Se ela vai cortar um cabelo e ela tem muita sensibilidade, cortar o cabelo dói na criança. Então, ela começa a gritar, a berrar. Se tá num lugar, numa loja, o limite de espera, principalmente quando é menor, é muito pequeno. Então, assim, precisa experimentar 2, 3 sapatos. Eu nunca levava, sabe? Porque eu sabia que ele ia se estressar. Então, assim, ele não tinha como se fosse... Ele não se jogava no chão. Ele não tinha isso. Mas eu notava que daí ele começava a chorar, ficar muito irritado, nervoso. E aí você tem que voltar para trás, né? Então, depende muito da característica da criança, da pessoa, de ter uma crise nesse sentido. Mas, normalmente, é causada por barulho, lugar muito cheio. E, muitas vezes, porque sai da rotina. E sair da rotina, é isso que eu ia falar. Porque sai da rotina. Então, assim, a mãe falou, né? Nós vamos comprar um tênis. Aí, no meio do caminho, não vai dar para comprar o tênis, nós vamos ter que comprar uma bolsa. É um exemplo fútil, mas esse fato de tirar subitamente da rota é o suficiente para entrar em pane, entendeu? Assim, mas por que eu não posso ir? Mas eu estava programado para ir. Tem que ir. Tenho que ir, porque se eu não for... Essa questão mais da rigidez. Isso, é uma rigidez. Essa rigidez cognitiva, ela causa essas crises. É bem impactante, né? Muito. Então, assim, vamos falar da questão, a criança é muito nojentinha, ela tem nojo de tudo, ela é fresquinha. Isso, então. Muitas crianças dentro do espectro têm a seletividade alimentar. E que está muito ligada ao processo sensorial. Então, normalmente são crianças que não aceitam todo tipo de textura,
né? Ou só come sólido, ou só come líquido, ou alguns sabores. E normalmente essas crianças vão ter sensibilidade de toque, ou toque no sentido de não poder ser abraçada, ou não querer abraçar, ou até mesmo toque, não consegue tocar em certos tipos de tecido, não consegue pisar na areia, não consegue pisar no chão, porque aquilo causa um desconforto tão tremendo. Grande que é o suficiente também para... Outro termo que eles falam, é uma criança metida, ela não gosta de ninguém. Então, porque o autista, ele é muito literal. Então, para ele tá numa sociedade, ok. Então, ele chega aqui nessa sala. Eu tô aqui, você tá aqui, socialmente, tá bom, ele chega e senta e tá tudo certo. Mas a gente vive em sociedade que o educado é chegar e falar oi para todo mundo, olhar nos olhos e falar oi e tudo bem. Para ele, é inconcebível, pro autista, é tipo assim, qual o sentido disso? Qual é a finalidade de eu ter que fazer isso? Já não tá bom? Eu já não estou no ambiente? Não foi para isso que eu fui chamada? Bem para prático, estar né? ali? Sim. Então, essa questão da literalidade, ela acontece e a criança, o adolescente, ele precisa ser ensinado. Tudo isso é ensinado para o autista. Ele não faz de maneira... não é uma habilidade inata. Não é uma habilidade inata. Do mesmo jeito que muitos aprendem por observação, e o Sá, você pode cansar de fazer as coisas na frente dele, que se você não falar para ele, presta atenção para você aprender, tanto faz como tanto fez. Outra coisa também ele é teimoso, como que é? Igual um burro, uma mula empacada. Não muda de jeito nenhum. O que seria esse outro comportamento? Então, a rigidez cognitiva, né? A questão da... Nossa, que mãe que sabe tudo, hein? Ela não, que tá... Eu falei pra você, a Carol... um pouquinho, né? Assim, a gente precisa pelo menos tentar entender o que tá acontecendo com eles, né? É aquela questão mesmo do controle. Eles precisam estar no controle, né? Tudo que sai fora do controle tira a... E são inflexíveis, né? Em então, abrir exceções, escolhas e mudanças. Então, uns mais, outros menos, mas... com terapia, com medicação e com muita dedicação, ensinadas. Eles conseguem ser ensinados e conseguem aprender e depois conseguem até quase que involuntariamente fazer esse tipo de... e conseguem se aproximar do neurotípico. Né? Nunca vão deixar de ser atípicos, mas conseguem se aproximar ao máximo sem sofrimento, sabe? Sem causar aquele sofrimento enorme dentro deles. Deixa eu ver o que mais. Você lembra de mais algum julgamento? Sinceridade. A sinceridade. A gente tá falando sobre isso. A falta e tem outra também, mas eu acho que é a mesma coisa com o que eu perguntei, que não gosta de ninguém. Porque muitos falam assim, o autista não tem empatia. E não então, é isso, porque muitos não gostam de abraço, outros adoram abraços. Então, fala que eles não têm empatia. Outra coisa muito fundamental... E da empatia no sentido de não consegue se colocar no lugar do outro. Sentir como o outro. Isso também não acontece. Porque o Sávio, por exemplo, se ele na possibilidade de eu estar chorando. Você tá chorando? Não, Sávio, eu tô bem. Deixa eu ver se você tá bem mesmo. Às vezes não sabe demonstrar a afetividade, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Posso fazer alguma coisa pra você? O que você quer que eu faça pra você? Sabe? Então, esse sentimento de empatia, ele existe. Talvez não seja demonstrado da mesma forma que a maioria faz ou gostaria de fazer, você entendeu? Mas existe. Claro que existe. São pessoas, né? Sim. São pessoas e que muitos têm essa dificuldade de exprimir, né? De expressar essa... E a impressão que dá é o contrário. Eles são muito mais sensíveis, né? Sim, muito mais sensíveis. Mas muito. Eu falo que eles têm uma antena parabólica, assim, né? Olha, eu antiquíssima falando, né? Mas antena parabólica. Que eles têm, né, um satélite deles ali, assim... Extremamente sensível. Uma coisa que eu acho que, assim, sei que a gente tá no horário, mas assim... é verdade, já passou faz tempo. Mas acho que uma coisa que eu achei que a gente tava conversando antes aqui, que acho que é muito importante, que é o masking. Então, o que é o masking? O masking é uma habilidade que a pessoa autista ela consegue adquirir.
ao longo do tempo, que é ela conseguir conviver em sociedade, estar em lugares e fazer coisas, no bom sentido, assim, de trabalhar, por exemplo, de conviver com outras pessoas, de ir numa festa, mesmo que aquilo não seja de todo prazeroso para ela. Ela faz aquilo, ela gosta porque ela quer estar com as pessoas, mas aquilo não supre uma necessidade dela, como supre para a amiga, para o amigo, para o marido, para a esposa. Mas o que ela faz? É bem isso mesmo. Respira fundo e veste uma máscara da pessoa feliz, né? Da pessoa que está se adaptando e consegue passar bem naquele lugar. E você falou que tem mais mulheres, é mais mulher autista. É assim, na verdade, é uma habilidade assim, que ela vai adquirindo, mas porque pela necessidade, principalmente as meninas. Então, assim, elas querem parecer com uma pessoa neurotípica. Então, ela vai mascarando as limitações dela por imitação, por um treinamento da própria habilidade. Sim. Entendeu? Aí vai ficando difícil de perceber que a pessoa, porque ela não quer que perceba Sim. que ela tem as limitações, as inabilidades. Sim. Então, isso dificulta bastante, às vezes, o diagnóstico. Sim. E como eu falei, não só nesse sentido, mas o Sávio, por exemplo, uma criança super bem desenvolvida e tal, que a gente fazia com ele normalmente essa mudança de rotina. Vamos fazer tal coisa. Não, mas agora não dá, vamos fazer. E ele nunca tinha crises, nunca... Aí ele começou a fazer a terapia com o Rodolfo, lá em Caçapava, inclusive. Ele está sendo, assim, fundamental na vida do Sávio. Incrível. Da clínica Neurociência em Caçapava. O Rodolfo, ele está trazendo para mim um Sávio que eu não conhecia. E esses dias eu vi por escrito, ele que escreveu, o Sávio que escreveu de próprio punho numa tarefinha lá dentro da sessão, que ele se sente desconfortável de mudança de rotina, de quando fala que vai fazer uma coisa e vai fazer outra. E ele adquiriu essa habilidade de não ter crise, de não chorar, de disfarçar e de tá tudo bem. Você percebe que ele tá meio tristonho, mas tá tudo bem. Mas que isso tá mexendo com ele de uma maneira, assim, acima do normal. Acima do normal. Então, assim, embora, como eu falei, eu não tenha muitos problemas no sentido de outras dificuldades do nível 3 de suporte, do nível 2 de suporte, mas a luta continua. Porque o Sávio precisa da terapia e vai continuar, se Deus quiser, na terapia. O ano passado precisou da fono de novo, que eu achei que ele estava gago, mas é que o pensamento era muito mais rápido do que a fala. Voltou para a Neia finalizou de novo. A questão intestinal, de novo, ele teve um problema sério e nós estamos desde o ano passado tentando Vocês comentaram também que ele tem TDAH, né? Que é uma comorbidade muito que apareceu frequente. agora, né? Assim, agora que eu digo que agora que a gente percebeu. Eu achava que ele só tinha o déficit de atenção, que ele estava, né, tendo déficit de atenção. Através da terapia, eu descobri que ele também tem a hiperatividade, que a cabeça dele não para. Então, além disso, levar no psicólogo, levar na fisioterapia. Ele fez o teste, né? Ele fez o teste, aí deu neuropsicológico, e aí deu autismo, altas habilidades. O autismo não aparece. Porque ele foi muito estimulado. Então, ele é inconclusivo na parte do autismo. Então, assim, pra mim, não é que ele deixou de ser autista. Eu tenho esse entendimento muito bem. Ele tá bem desenvolvido. Exato. Isso que eu falo pros pais, que eu converso, é o seguinte, se você quer fazer um teste pra você ver se o seu filho tá curado, esquece. Porque uma vez sendo autista, ele vai ser autista pro resto da vida. Então, eu não quero a cura, né? Então, o fato de não ter aparecido, para mim, tanto faz. É só um sinal de que a gente tá no caminho certo, né? E aí, leva e traz, a gente tem que continuar essa luta com os nossos filhos. Hoje, ele faz terapia psicológica, faz fisioterapia para o intestino, que está sendo fundamental, importante também com a Renata, lá em Caçapava. Participa de um programa da prefeitura lá dentro do Núcleo de Apoio à Inclusão em Caçapava, dentro do NAI, que é uma sala de psicomotricidade muito legal, então ele também participa disso, enfim. Tem mais uma característica, um julgamento que as pessoas falam. Todo autista não, mas ele é cheio de manias, ele é cheio de tique. O que seria isso? Estereotipias. As estereotipias. As estereotipias muitas vezes são de balançar a mão, o Sávio tem muito de coçar o olho.
Então, é o tempo todo, quando ele está nervoso. Para que serve isso? É para se autorregular também. O balançar as pernas. Olha, quantas pessoas a gente conhece que balançam as pernas perto da gente, sem parar, e a gente nem imagina que isso é uma estereotipia. É um tipo de estereotipia. E para que isso serve? O que isso? É porque tá pior do que os outros? Não, pelo contrário. É uma forma do corpo se autorregular, sair um nervoso, do mesmo jeito que come unha, uns comem unha, outros estalam o dedo e não sei o que, fica contando. São várias as situações nesse sentido, né? Mas é tudo para se regular. Sim. Tá, Jóia? Olha, olha, gente, falando aqui que a gente atrasou muito. A Isa tá assim, ó, quase jogando o copo dela de café. Gente, eu falo demais, né? Tá muito bom, foi muito bom, de verdade. Eu agradeço muito, assim, a presença, né, de estar aqui hoje. Agradeço muito a Deus essa oportunidade, e algo muito importante na nossa vida sempre foi a fé. Nós sempre ensinamos o Sávio a ter fé. E eu acho que isso faz muita diferença também. Faz diferença para nós, enquanto pais, porque a gente tem um apoio, tem um sustento. E para ele também, como identidade, de também descobrir que em meio a tudo isso, ele tem um Deus que o ajuda, que o conforta. Então, isso também traz para ele um norte, traz para ele um apoio. Então, isso é muito importante. Muito bom. Carol, quem quiser te acompanhar, tem alguma rede social que pode... Eu tenho, gente. Mas alguém às vezes quer conversar, ou quer dar uma dica? Eu não tenho, assim, não trabalho muito com isso. Gostaria até muito mais de poder fazer esse trabalho de ajuda mesmo na minha rede social. É Carolina MLF. Mas é isso que você falou. Se alguém quiser mandar mensagem, de conversar, só de poder conversar com outra pessoa igual, né, que passa pelas mesmas situações, muitas vezes já é uma forma de ajuda. Então, esse é o meu Instagram, Carolina MLF. Eu agradeço muito você, tá, Carol? O Paulo tá, assim, faz tempo falando. A gente precisa trazer a Carol aqui, vai ser muito bom. Ela fala muito bem. Eu espero. E realmente Obrigada. Foi maravilhoso, foi incrível. Trouxe muitas informações, tirou muito... Eu acho que ajuda bastante a esclarecer muitas dúvidas que muitos pais possam ter. E eu agradeço mesmo, tá? Obrigada, doutora. E o meu arroba é doutora Flávia Sano. E o meu é @psipaulo_siqueira. Não esquece de comentar, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, também nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, @surtadamente podcast. E também a gente não pode esquecer de agradecer ao Vale Sul Shopping, nosso patrocinador, no Espaço Saúde. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Exato, obrigado por vocês proporcionarem esses momentos aqui de compartilhar, de ensinar, né, Flávia, sobre a saúde mental, que vocês percebem, quem nos acompanha aí, que tem um leque incrível de temas que tudo está relacionado à saúde mental. É isso aí, Paulo. Gente, beijo até quinta-feira que vem. Até quinta. Tchau. Tchau, tchau.